já estamos no ar. Bem-vindos a mais uma Conversa Quetzal, todas as terças e quintas em direto na plataforma da Quetzal no Facebook. E isto são diálogos, espero, em final de tarde. Hoje, nada melhor do que um autor que vai abrir-nos o apetite, porque vamos falar de comida e também de comida. Esqueci-me dos livros e da comida, mas é basicamente isto que o convidado de hoje das Conversas Quetzal nos vai trazer: livros e comida, histórias à volta disto. É Ricardo Dias Fellner, jornalista, crítico gastronómico. Boa tarde, Ricardo. Repórter, investigador de comida. Como jornalista e repórter, os seus textos puderam ser lidos no Público, na Sábado, na Time Out, no Expresso. Em livros, no ano passado, Ricardo, publicaste um livro intitulado O Homem que Comia Tudo, nada mais indicado. Para quem não está atento, também em 2012 saiu este Herói no Vermelho, um belo romance. Espero que voltes ao romance um dia destes. Para já, Ricardo, bem-vindo e bem-vindo de novo aos livros, com este O Homem que Comia Tudo, que infelizmente acabou por ser devorado durante a pandemia, o que foi um bocadinho chato, para já. Em fevereiro, julgo eu, portanto... Foi em fevereiro, exatamente, em fevereiro. Uma semana ou duas antes do lançamento estar marcado, foi quando foi o primeiro confinamento, ou pelo menos as pessoas começaram a autoconfinar, digamos assim. Eu lembro-me que lançámos o livro na Póvoa de Varzim, depois de um belo jantar, já agora, com uma bela conversa. É verdade. Num lançamento com outros poetas, com poetas presentes. Exatamente. Mas pronto, o livro, espero eu que não seja um livro para desaparecer tão rapidamente quanto os livros costumam desaparecer das prateleiras. Neste momento não há muitas prateleiras para o ver, mas há as lojas, as livrarias online e pronto, ele está disponível para quem quiser. De que é que, se nós pudéssemos resumir um pouco o espírito do livro, de que é que ele fala? Bom, fala de comida, mas fala de maneiras muito variadas, fala de coisas extraordinárias, por exemplo, faz a história da sardinha, a história do frango da guia, faz a história de muitas coisas. Sim, eu acho que ele oscila entre um registro jornalístico puro e duro, às vezes ensaístico, mas onde eu quero ir, digamos assim, ao fundo da questão, não é? Se eu vou escrever sobre sardinha, eu quero saber tudo sobre a sardinha, qual é a melhor semana nesse ano em que ela vai aparecer, se é sobre o bacalhau, eu vou querer saber exatamente como é que ele deve ser demolhado, de onde é que ele vem, quantos quilómetros nadou, e entre outros registros muito mais, digamos assim, mundanos e que têm a ver com a minha própria existência enquanto cozinheiro amador, digamos assim. E, portanto, tem vários registros, coisas mais densas, coisas mais curtas, mas, no fundo, todas elas procuram abordar a comida numa perspectiva que não seja meramente culinária, digamos assim. Eu gosto do trajeto todo da comida, desde a produção até chegar ao prato à mesa. E, portanto, gosto das pessoas que fazem a comida e gosto de me relacionar com elas e nesse caminho vão nascendo histórias que são as histórias do livro, não é? A literatura gastronómica, como tu saberás, muitas vezes reduz-se a receituário e quer dizer, não tem nada de mal. Eu tenho vários livros de receituário que gosto bastante. Mas aqui eu acho que há uma dimensão que sempre houve talvez desde o século XVIII, com o Jean-Tom Brillat-Savarin, que inaugurou, digamos assim, a escrita gastronómica como uma coisa nobre, como uma coisa literária, digamos assim. Há uma dimensão que Portugal está relativamente arredado relativamente à escrita gastronómica. Enfim, tivemos grandes escritores gastronómicos, o Escher tinha
milhares de referências gastronómicas brilhantes e terá lido, de certeza, o Jean-Thelme Brillat-Savarin. Mas, mais recentemente, digamos, a edição está muito... Quer a edição, se calhar, a edição de imprensa, quer a edição de livros, está muito presa ao receituário. E a Quetzal teve coragem para fazer um livro que não tem muitas fotografias. Tem algumas, né? E algumas bem deliciosas. Eu lembro-me de estar a escolher algumas fotografias, as fotografias da sardinha, justamente, por exemplo. Há pouco, deixa-me voltar atrás, há uma dimensão muito curiosa, que foi essa ideia que tu deste do bacalhau. Ok, vamos falar do bacalhau, mas eu não falo do bacalhau sem saber quantos quilómetros é que o bacalhau fez para chegar até nós. Por exemplo, fazes a história da sardinha, as várias histórias da sardinha, porque a sardinha não é só comê-la no Arraial de Santo António, não é só ir buscá-la ao mercado, como o frango não é só comprar o frango no talho ou na banca de supermercado. Tudo isso tem uma história. E é essa história que tu vais procurar, por exemplo, no bacalhau, por exemplo, na sardinha e no frango, que são três elementos, digamos, da cozinha mais doméstica e mais popular em Portugal. Como é que isso se faz? Enfim, a abordagem que eu faço é a mesma abordagem de investigação jornalística que eu fazia quando eu escrevia sobre o ex-primeiro-ministro José Sócrates ou sobre algum caso de corrupção que eu tratei quando trabalhava no público. Ou seja, nós temos uma abordagem de ir ver as fontes, de pôr hipóteses sobre coisas que não se conhecem, que se calhar deviam ser conhecidas. E na indústria alimentar, gastronómica, há muitas coisas que nós damos por adquiridas, há outras que nós não queremos sequer saber e que nos são vendidas através do marketing comercial, que escondem, enfim, verdades nomeadamente sobre o produto, neste caso sobre a sardinha ou sobre o bacalhau, e que uma investigação jornalística com alguma profundidade descobre coisas interessantes, acho eu, digamos assim. Sei lá, vou dar um exemplo relativamente, por exemplo, ao bacalhau. Eu acho que há muita gente da minha geração e de gerações mais novas que tomam por adquirido que o bacalhau congelado, e até gerações mais velhas já agora, que o bacalhau congelado é igualmente bom ao bacalhau demolhado. Eu não vou estar aqui a discutir o que é bom, o que é que as pessoas gostam, que não é igual fazer a demolha em casa bem feita ou comprar um bacalhau que foi demolhado industrialmente num tanque e congelado, não é, quer dizer, as pessoas... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não é? Só que as pessoas deixaram de o fazer, portanto, às vezes, se calhar, já nem se lembram que não é a mesma coisa, não é? E portanto, há todo um procedimento antes do produto chegar ao prato, mesmo para a sardinha. Há várias coisas que eu aprendi neste processo que têm a ver com a distribuição da sardinha. Por exemplo, aqui no mercado, ao pé da minha casa, no mercado de Alvalade, um peixeiro disse-me a sardinha de Sesimbra, por exemplo, é uma sardinha boa, mas o tratamento que normalmente é dado nos barcos de pesca aqui desta zona não me agrada tanto como o tratamento que é dado à sardinha de Peniche ou de Nazaré. Há um cuidado. Também, enfim, há quem diga que a sardinha, que o peixe trabalhado pelos algarvios é normalmente sempre muito mais bem conservado, porque eles têm técnicas e um cuidado na conservação logo no barco diferente. Enfim, várias destas coisas que é preciso ir para o terreno e é preciso falar com as pessoas, não é? Que não estão disponíveis. Então, vamos a coisas práticas que muitos dos que nos acompanham aqui nesta conversa também estão à espera, acho eu. Onde é que é boa a sardinha? Onde é que se deve comprar a sardinha e qual é a melhor sardinha? Isso depende muito, sabes? Depende, por exemplo, se tu gostas da sardinha mais pequena ou da sardinha maior.
Uhum. Começa logo por aí. A sardinha que se come em Setúbal, apesar de a sardinha daquelas águas de Sesimbra ser uma sardinha normalmente grande, as pessoas de Setúbal não comem aquela sardinha. Pois. Comem, só gostam da sardinha pequena. Só Uhum. gostam da pequena, a resta para deitar fora. Portanto, eles vão buscar muitas vezes a sardinha mais pequena do Algarve, fazem aqueles quilómetros todos para dar a sardinha aos setubalenses. Agora, o que eu acho que é uma coisa que é comum a toda a sardinha é a gordura. Não é? Que a gordura é um aspecto essencial, não apenas do peixe, mas basicamente de toda a proteína animal que nós comemos. Não é? Que carne sem gordura é uma carne mais insípida, e no peixe a mesma coisa. Portanto, a sardinha deve ser comida quando ela está mais gorda. E ao contrário do que acontece normalmente, que é tradicional as pessoas comerem mais sardinha logo em maio, junho, porque estamos com aquela ganância, mal começa a sol e o Temos calor. saudades da sardinha. Exatamente, é uma vontade que é quando ela está pior. E então há esse contrassenso, que é o mercado ainda não tem sardinha para dar às pessoas, ou tem que ir buscá-la eventualmente à Galiza, ou que também é uma boa sardinha, atenção. E é quando as pessoas querem. E depois há um fenómeno muito estranho, que é, à medida que o verão vai passando, mesmo que setembro ainda esteja calor, mesmo que em outubro, como nos últimos anos muitas vezes tentado, ainda estejam 30 graus, as pessoas já não se lembram da sardinha, que é quando ela está no seu pleno, normalmente, nos últimos anos. Isto só quer dizer que as pessoas têm hábitos, não é? Eu, por acaso, costumo usar a sardinha mais pequena para fazer aquelas coisas que eu faço, arroz de sardinha, por exemplo, que é uma coisa maravilhosa, que eu aprendi a fazer lá em cima, na minha terra. E depois a sardinha por cima do arroz? Ou... Sim, eu faço um arroz com o caldo de tomate e pimento, e a fase final tem a sardinha nos últimos 5 minutos de cozura do arroz, o arroz carolino. Claro. Exatamente, larga. O arroz carolino coze em 9 minutos, 8, 9 minutos, e naqueles 5 minutos finais a sardinha em cima espalha-se. Olha, aquele sabor inconfundível, é de facto um peixe com... E há sempre aquele, Ricardo, há sempre aquele momento triste que agora é muito mais visível porque há restrições à pesca da sardinha. Eu lembro-me de, no ano passado, por volta de outubro, se ter feito o anúncio de a partir de agora não há mais pesca de sardinha, não é? A partir de agora não há mais sardinha. E eu lembro-me de ter ido a correr ao restaurante onde costumo comer sardinha, para a última sardinha do ano, não é? E durante dias eu comia sardinha ainda. Dizer o adeus à sardinha. Não, e a sardinha de facto é um peixe com características de sabor, de intensidade, difícil de encontrar noutros peixes e difícil de encontrar, embora haja sardinha noutras partes do mundo, difícil de encontrar noutras sardinhas. Né? Uhum. Temos alguma sardinha do norte da África, nomeadamente de Marrocos, que chega aí, nomeadamente para a indústria de conservas, que leva uma fatia muito grande do que se pesca, mas são sardinhas muito grandes, muito escamosas, não é a mesma coisa. Nós temos uma corrente de águas frias que traz os nutrientes à superfície e que faz com que a costa portuguesa tenha, de facto, uma diversidade de peixe excelente. A costa portuguesa e a espanhola também. De qualquer modo, só para registrar que houve algumas reações ao arroz de sardinha, o António Ferra, a Margarida Ferra, que lembrou o arroz de sardinha, o Fernando Morgado, a Céu Barros e, curiosamente, o Carlos Menezes, que disse há pouquinho que ele gosta do arroz de sardinha, mas o arroz linguado do Américo é bastante bom. Já agora, para quem não sabe, o arroz linguado do Américo é na Petisqueira, a Barca, na Póvoa de Varzim, e vale a pena fazer essa visita. Outro dos... há muitos ingredientes e muitos pratos de que falas. Falas da lagosta, falas da alforreca, não é? Além da sardinha, do frango, do carapau,
que dizes que tem um peixe com cara de cavalo, falas do bacalhau, naturalmente, e dos quilómetros que ele faz. Falas, a certa altura, da alforreca. Vamos afastar uma série de pessoas que estão a ver-nos com alforreca. Bom, as pessoas afastam-se porque não provaram. Na verdade, a alforreca não é uma coisa deliciosa por si. O que acontece é que a alforreca é muito cozinhada em países asiáticos, nomeadamente na China, onde se dá um valor que nós aqui não damos às texturas dos alimentos. Uhum. E por isso eles também adoram as tripas, e por isso eles também adoram muitas outras coisas, as barbatanas de tubarão, coisas que têm diferentes texturas, por vezes texturas que nós não estamos habituados. Mas há um valor culinário, há um valor gastronómico que os chineses dão a esse tipo de coisas. Obviamente que esse gosto, esse prazer, provavelmente nasceu da necessidade, não é? Na China, cozinha-se tudo o que tem 4 patas e não é uma mesa, é o que se costuma dizer, e é verdade, ou seja, não é um mito. Portanto, o que eles se tornaram mestres, e a alforreca vem no seguimento de um prato que eu tinha comido num restaurante chinês aqui da zona de Lisboa, eles tornaram-se mestres em condimentar coisas que à partida não têm grande sabor, como é o caso da alforreca, não tem um sabor muito pronunciado, mas eles misturam uns coentros, misturam um vinagre de xiqiang, um alho, um gengibre, e aquilo fica... Tu gostaste? Claro, Gostaste da alforreca? Gostei bastante. Uhum. Acho que também Onde é que se pode comer, para as pessoas que estão a ver, onde é que se pode comer alforreca? Ok, então, podias comer no Macau Dim Sum de Oeiras, que é um restaurante chinês. Muito bem. Sim. É um restaurante chinês que abriu um restaurante em Campolide também. Sim. Embora eu prefira o original de Oeiras, o primeiro. Sim, onde eu vou também, curiosamente. É maravilhoso. Já agora é provavelmente dos sítios com os melhores dumplings, os raviolis chineses que eu conheço, que eles fazem lá a massa, fazem lá tudo. Maravilhoso. Aí têm uma espécie de alforreca com molho thai, com os tais coentros que eu falava. Onde eu também encontrei foi num dos meus restaurantes preferidos de Lisboa, que é a primeira vez que eu lá fui foi pela mão do chefe André Magalhães, da taberna da Rua das Flores, há uns bons anos. Na altura eles chamavam Cantina Chinesa, e era um sítio onde os chineses do Martim Moniz iam comer. Era uma porta aberta para a rua, ali ao lado da Rua do Bem Formoso, completamente despojada, sem nada, sem aquela parafernália dos restaurantes chineses, umas mesas compridas, uns guardanapos de papel em cima da mesa e mais nada. E depois tinha uma vitrina, e tem, enfim, terá quando reabrir, uma vitrina com o produto fresco, só produto de qualidade, desde caranguejo, espinafres de água, choco. E, portanto, nós apontávamos para o produto, eles agarravam na travessa e faziam no wok. Depois trabalhavam o produto muito rapidamente. E aí também tinha muitas vezes alforreca. No Grande Palácio Hong Kong, que é provavelmente o restaurante chinês mais antigo, digamos, autêntico, eu não gosto muito de usar a palavra autêntico, mas aí também julgo que tem. Estava-me aqui a Vânia a chamar a atenção para o facto do Macau Dim Sum antigamente se chamar Yum Cha Garden. Yum Cha. Pronto, para as pessoas que ainda têm essa referência, é a mesma coisa, são os mesmos donos, mudaram o nome, sabe-se lá porquê. Mas muito bem. Já falámos da sardinha, falámos, enfim, levemente do bacalhau. Tu, por exemplo, fazes uma grande peregrinação pela comida vietnamita e chinesa em Lisboa, pelo ramen, estamos em plena época de exuberância foodie, de pessoas que só falam de comida. A mim, pessoalmente, parece-me que de vez em quando é tudo muito igual, mas é justamente aí que o teu livro é diferente, é que de repente tu vais à procura
conhecendo todo esse lado dos novos fascínios pela cozinha oriental, de repente vais pelo Baixo Alentejo à procura do cozido de grão, vais por Lisboa fora à procura do melhor bitoque, vais à procura de feijoada de chouriço, e vais à procura de pão. Como é que nasceu esse teu fascínio pelo pão? O pão foi a primeira coisa que eu fiz quando saí da Time Out. Eu vou fazer um curso de pão. Eu tinha esta coisa na cabeça. Não era um workshop, queria fazer um curso de padeiro mesmo. E havia na altura ainda era pouco conhecido, mas tornou-se, entretanto, uma celebridade, o Mário Rolando, que é o chamado poeta das barbas, o padeiro das barbas, digamos assim, que dava aulas na Escola Profissional da Pontinha, que é uma escola de pastelaria e padaria, provavelmente a escola que mais padeiros e pasteleiros formou neste país. Eu andei a tentar saber se ele ia ser o meu professor ou não, ligava para lá, mas havia ali um secretismo. Eles não diziam, eu tinha que me inscrever e depois logo via. E foi isso que eu fiz, inscrevi-me e tive sorte de o ter como professor e fiz um curso profissional de padeiro. E hoje em dia sou um padeiro amador, enfim, bastante regular, digamos assim. Ainda ontem cozi pão. E, de facto, é uma revelação quando nós fazemos o nosso primeiro pão em casa com massa-mãe, não é? Com massa velha, sem fermento industrial, nós percebemos o que é que andámos a perder durante muitos anos. Hoje em dia já há várias padarias artesanais boas em Lisboa, mas aqui há uns 5 anos atrás não era assim tanto. Se te perguntasse a propósito do cozido de grão do Baixo Alentejo, tu falaste disso, do cozido de grão, do bitoque, do frango, etc. Quais são os pratos portugueses de que mais gostas? Eu sei que se calhar vais desiludir montanhas de pessoas que esperam qualquer coisa de muito elaborado, Ricardo. Nisso sim, vou certamente. Eu diria que a cozinha portuguesa tem uma grande tradição de refogados e vinhas de alho, ou seja, é a nossa base, não é? A nossa base de quase toda a cozinha. A gente faz um arroz de marisco e vai fazer um refogado com cebola, alho, eventualmente até louro, e vai fazer uma feijoada e a base é a mesma. Ou seja, esse sabor que depois normalmente tem um bocado de vinho branco, às vezes tem curau ou não, enfim, essa é a base da nossa cozinha, não é? E eu acho que é facilmente identificável pelas pessoas que nos visitam. E eu gosto muito dessa cozinha de tacho, seja arrozes de tudo e mais alguma coisa, arroz de bacalhau com espinafres e feijão e às vezes um ovo lá dentro, é maravilhoso. Mas depois eu sou, de facto, um grande fanático pelo bacalhau, não é? Eu sou... E como diz o senhor Vítor, do restaurante O Vítor, lá em cima para Braga, bacalhau não há 1000 receitas, há 2, não é? É cozido e assado. E eu sou dessa escola muito conservadora, acho que o bacalhau bom, o melhor bacalhau é o bacalhau cozido e assado, que, como quase todas as coisas aparentemente simples, para ser perfeito, tem ali muitos detalhes que é preciso ter em consideração. Estás a deixar-me solitário com o meu bacalhau à Gomes de Sá, que é uma obsessão minha, mas já lá iremos. Também gosto bastante. Pregámos-te uma partida que foi anunciar que irias falar dos restaurantes de que mais gostas em Portugal. O que é bom porque não vais ter tempo para pensar. Vai ser uma pergunta... Vou falhar imenso, com certeza. Vou falhar imenso e eu vou a muitos restaurantes. Hoje em dia não vou, mas eu ia a muitos restaurantes e os restaurantes, ao contrário de outros objetos de crítica, digamos assim, ao contrário dos livros, ao contrário dos discos, são coisas que mudam, não é? Nós vamos comer o mesmo prato a um restaurante hoje e amanhã e o prato vai estar diferente. E, portanto, os meus restaurantes favoritos vão mudando de acordo com a última refeição que eu lá fiz também, não é?
E com a altura do ano também. E também com a altura do ano. Mas deixa-me tentar, pelo menos aqui, restringindo-me aqui em Lisboa. Enfim, eu adoro cozinha portuguesa, mas eu não consigo comer cozinha portuguesa todos os dias. Né? Eu tenho esta... Aborreço-me de comer a mesma coisa todos os dias, como não conseguiria comer comida japonesa todos os dias ou chinesa, mas tentando fazer assim um périplo por cozinhas diferentes que se podem comer. Eu posso ir espicaçando a tua boa. Pode, boa. Então, sei lá, para comer cozinha japonesa eu gosto muito do Goju, que é um restaurante japonês ali ao pé aqui em Lisboa, ao pé do Jardim Gulbenkian, com grande peixe sempre fresquíssimo. Técnicas são chefes que trabalharam com o maior professor, o maior sushi man que eu acho que já pisou território português, que agora não me lembro o nome, mas que tinha ali um restaurante muito famoso há uns anos em Sete Rios. Espero que alguém que esteja a ver isto me reavive a memória. Depois, se eu quiser ir para a Índia, eu vou normalmente para os goeses, que eu acho que são mais interessantes do que os restaurantes indianos que temos em Portugal, por regra, e eu ia para o Tentações de Goa, ao pé do Martim Moniz, Moraria, que é um restaurante... O Martim Moniz é um microcosmo fantástico, não é? O Martim Moniz é em Lisboa. É. Tens chineses, indianos, paquistaneses... Bengalis, do Bangladesh, sim. É um sítio onde por exemplo, na Rua do Bem Formoso havia 2 ou 3 restaurantes onde nós podíamos ir comer comida indiana com as mãos, não é? Como se come em algumas regiões da Índia, algumas. Então vamos a isto, Ricardo. Bacalhau. Há pouco falaste do Vítor. O Vítor é na Póvoa de Lanhoso. O Vítor da Póvoa de Lanhoso e a Taberna Afonso, ao pé de Ponte de Lima, faz 2 pratos apenas, só tem 2 pratos na emenda, está sempre cheio. O bacalhau assado deles é absolutamente genial, é feito numa espécie de lareira. O bacalhau é de enorme qualidade, ele compra bacalhau com curas sempre de mais de 3, 4 meses e depois ainda os deixa maturar lá no restaurante mais... O Afonso em Ponte Lima. O Afonso não é Ponte Lima, é uma aldeia ao pé de Ponte Lima e eu julgo que é Poiares. Tenho ideia que é Poiares. Tem que se reservar e o resto, o outro prato é carne de boi assada também, que é genial. Aqui em Lisboa, para comer bacalhau, Casa do Bacalhau ainda será uma referência. Embora haja muitos restaurantes de almoço, restaurantes de bairro, que fazem muito bem o bacalhau cozido, que ainda demolham o seu próprio bacalhau, até porque é mais barato, não é? De molhar o próprio bacalhau. Porque eu demolho bacalhau, compro o bacalhau num supermercado, agora também numa mercearia, e demolho o bacalhau e depois congelo, porque não posso consumir aquele bacalhau todo. Como é que tu recomendas que as pessoas façam? Eu faço exatamente assim, faço como tu fazes. Ou seja, eu compro o bacalhau, tento escolher aquela coisa do bacalhau branquinho, é uma treta, não é? O bacalhau não tem nada que ser branquinho, temos só que ver se normalmente se não tem aquelas partes, aquelas manchas de sangue, ter um bacalhau com uma cor uniforme, cor palha, normalmente é indicada. Ver se ele está bem seco, não é? Normalmente agarra-se numa ponta do bacalhau e pega-se assim, se ele permanecer na horizontal é porque está bem seco. Essa parte da escolha do bacalhau é muito importante. E depois a salga não, a demolha, peço desculpa. A demolha deve ser feita no frigorífico. Hoje em dia os frigoríficos estão sempre muito cheios, muitas vezes não dá para ser no frigorífico. O confinamento, então, muito mais cheios. Muito mais cheios ainda, se tiverem uma arrecadação, um local frio, da casa é mais aconselhável, e depois tentar sempre ver a demolha de acordo com a altura do bacalhau. Mudar a água, não mudar a água, mudar frequentemente? Mudar a água, sim, 2 vezes por dia.
Idealmente deixar no fundo da tigela um espaço para o sal ficar lá, não é? A pele para cima, a pele para baixo. Não, a pele sempre para cima faz sentido, porque se tu puseres a pele para baixo, o sal não sai, não é? A pele funciona como uma capa e, portanto, o sal não vai sair. E eu mudo 1, 2 vezes por dia, não mudo mais, porque também não estar ali a mexer muito no bacalhau, quando ele está a demolhar não é bom, não é? Porque ele vai amolecendo. Portanto, o mínimo tempo possível, mexer com cuidadinho e depois é o que eu faço, é tiro logo umas postas para cozer quando estão demolhadas. Normalmente o cachaço, que é a minha parte preferida, a parte com muita gordura, não é? Sim. Portanto, o bacalhau, tal como os outros peixes, quer-se com gordura, aquela goma que tem entre as lascas e que é importante preservar e que, se for bem demolhado, bem congelado, não por muito tempo, nós conseguimos. E depois ter muita atenção quando vais cozer, que é não ferver a água. Deixar a água ficar, precisamente para ele não se esbardalhar e não perder a gordura não se dissolver na água, não é? Há quem coza em leite, enfim, não sou grande fã dessa técnica. Cozida à portuguesa, onde é que recomendas cozida à portuguesa? Opa, isso é onde houver bons enchidos, é onde deve ser. O Solar dos Presuntos é um daqueles restaurantes caros de referência, mas que não falham, na verdade. Nós, normalmente, às vezes, quando vem cá um estrangeiro e quer comer, assim, comida portuguesa, e ele só vai ter uma refeição, nós não queremos que nada falhe, eu costumo indicar o Solar dos Presuntos. O cozido lá tem bons enchidos, o produto lá é muito bom. Agora, quando nós vamos atrás dos montes no inverno e comemos um cozido de trás-os-montes na época certa. Já tiveste essa experiência em Montalegre? Já tive, e depois é muito difícil voltar. É como quando comemos uma alheira caseira transmontana, quer dizer, não há nada que depois que nos faça rejubilar outra vez com uma alheira. É um caminho sem retorno. Portanto, quando quiserem comer uma alheira caseira de Montalegre, feita pelas... que ainda há muita gente que faz, portanto, não é um exotismo de 1 ou 2 pessoas, as pessoas fazem mesmo no inverno e enchem as suas arcas de alheiras e de enchidos, e a alheira tem uma textura, tem uma densidade que não tem nada a ver, e o resto dos enchidos a mesma coisa, não é? Portanto, os enchidos industriais que nós comemos, que apanhamos aqui nos supermercados, tem muito pouco a ver com isso, e, portanto, o cozido é muito enchidos, e para mim, muito importante também no cozido, é vir tudo quente para a mesa e tudo no ponto, não é? As verduras não estarem sobrecozidas e estar tudo muito quente, que é muito difícil. Falaste também, neste livro, falas do cozido de grão do Alentejo, que é muito diferente do cozido de Trás-os-Montes, não é? Por exemplo. Sim, é muito diferente e, curiosamente, é um prato, o cozido alentejano é um prato sem o tal refogado, não é? Apesar de ser um prato de tacho, a receita tradicional é um prato que se faz sem refogado. Eu sou fã do cozido de grão com abóbora. Abóbora. Mas, novamente, estamos aqui no território das ervas aromáticas, da frescura e dos bons enchidos, não é? Porque se não houver bons enchidos aí também não há... O que é que não pode faltar numa cozinha? Imagina 4, 5 coisas que são fundamentais numa cozinha. Então, para mim é impensável faltar azeite. Eu sou um obcecado por azeite. Eu tenho sempre abertas 10 garrafas de azeite. Ou seja, que eu estou a usar, são picuinhas do azeite, no sentido em que se alguém mexe no meu azeite, e tem um uso aqui em casa, um uso indevido do azeite, o que aliás acontece bastante, porque os azeites têm é como os vinhos, não é? Os azeites não são todos, não são iguais, e portanto há azeites para temperar saladas, há azeite para finalizar borrego, há azeite para temperar bacalhau, temperar peixes mais delicados, e porque, enfim, um azeite alentejano
de azeitona galega ou um azeite transmontano de cobranchosa, picante, cheio de amargos, etc., são coisas muito diferentes, não é? Nós não vamos querer eventualmente ter um robalo com azeite de cobranchosa transmontano, mas vamos querer, se calhar, ter um cabrito finalizado com azeite transmontano. O azeite é uma coisa, ervas, coentros e salsa há sempre no meu frigorífico, porque salvam várias coisas. Isso com azeite e limão dá para fazer várias brincadeiras. Depois azeitonas também, fazem massas, fazem mesmo nos risotos. Alcaparras também gosto muito. Alcaparras mesmo italianas, não as alcaparras transmontanas, que são azeitonas. Não é? Mais coisas. Há ovos, porque é muito prático e salvam muitas refeições que não temos paciência. Há mesmo aquelas que fazes, mesmo aquelas refeições que fazes para os teus filhos para tentar competir com as batatas Pringles, por exemplo. Há uma história que contas no livro, que é tuas crianças com batatas fritas. Eu sou um grande chato e os meus filhos, ao contrário do que muita gente possa pensar, acham-se muito infelizes por não terem no frigorífico algumas coisas que outras crianças, amigas delas, têm. E, portanto, sempre que veem um produto como Pringles, ou não há Coca-Colas aqui também em casa, eles rejubilam, não é? E têm todo o orgulho em atirar-me à cara como o fast food é melhor do que as esquisitices que eu invento para aqui. Muito bem. Ricardo Dias Fellner foi o convidado desta conversa Quetzal. Agradecemos ao Ricardo Dias Fellner, o autor de O Homem que Comia Tudo, publicado no ano passado, em fevereiro de 2020, à boca da pandemia. Está disponível ainda nas livrarias. Depois de tudo, o Ricardo confessa que gosta realmente de bacalhau cozido com grão, embora de larvas de tubarão até alforreca, e não há nada que não coma. É o homem que comia tudo. Já sabe, voltamos nós na próxima quinta-feira para outra conversa ao fim do dia, desta vez com o cientista Carlos Fiolhais, às 18, todas as terças e quintas, as conversas Quetzal. Até lá. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Até breve, obrigado.